Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 10 de março de 2023. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem o gostei, o like e compartilharem com suas redes sociais. Falar hoje a questão, como é que eu vejo essa questão Rússia e China, na qual eu chamo que a Rússia está refém da China. E ela está cada vez de fato mais. Mesmo porque, apesar dela ter uma economia muito distante da chinesa, precisa do apoio da China, mas está economicamente mais fragilizada e vai ficar mais fragilizada ainda, vai ficar muito pior. Vejam só. Pequim ataca Washington e declara Moscou o seu parceiro mais importante. Isso foi agora essa semana. Mas essa não é uma parceria entre iguais, uma coisa que nós temos que ter claro isso. O Xi Jinping é inteligente, no entanto, o suficiente para não expor publicamente a fragilidade econômica russa. O tom é novo, o Estado da China, Xi Jinping, denuncia os Estados Unidos, afirmando que Washington quer oprimir seu país, em discurso feito durante uma recente reunião no Congresso Nacional do Povo Chinês. Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos da América, tentam conter, enquadrar e suprimir a China, o que gera desafios graves e sem precedentes ao desenvolvimento chinês, afirmou o presidente Xi Jinping. O novo ministro do exterior, substituído agora recentemente, chinês, o Qin Gang, lançou uma alerta para os Estados Unidos, avisando sobre o perigo de um conflito de consequências catastróficas. Isso é retórica, é o que era na Guerra Fria. Essas ameaças também poderiam ter sido ditas pelo presidente da Rússia. Notaram o paralelo de como as coisas estão acontecendo? O ditador genocida Putin. O chefe do Kremlin justifica a invasão da Ucrânia com a luta contra a OTAN, os Estados Unidos da América e o Ocidente de uma maneira coletiva. É uma distorção dos fatos para a qual a China mostra publicamente compreensão, mas ela não abraça essa tese, pelo menos na sua totalidade. Putin, que tem 70 anos, e Xi, que tem 69 anos, tem, vamos dizer assim, quase que a mesma idade, eles se encontraram quase 40 vezes nos últimos 10 anos. Ambos têm um estilo de gestão ditatorial. Eles estão há muitos anos incontestados no poder. Eles repetem como um mantra a amizade entre as duas potências nucleares, a parceria estratégica. E ambos são ditadores. Não fazem segredo do fato de rejeitarem a atual ordem mundial, baseada em regras, e de que querem quebrar a suposta hegemonia do Ocidente e quebrar a suposta ordem mundial. O olhar de Moscou para a China, como é que é? No entanto, existem grandes diferenças entre os dois países, entre a Rússia e a China. Com base no produto interno bruto, a China é a segunda maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos da América, e uma nação exportadora de sucesso. A economia da Rússia é cerca de 10 vezes mais fraca e vai ficar mais fraca ainda. Talvez o Putin tenha mostrado o que os fãs dele ficam motivados no exterior, mas são números falsos e maquiados. E ela vai ficar mais do que 10 vezes mais fraca. E quanto mais prolongada for a guerra com a Ucrânia. Moscou vive há décadas da exportação de matérias-primas. A modernização do país fracassou até agora. Putin calculou mal seu ataque à Ucrânia. A política militar e economicamente, inclusive. A unidade do Ocidente e sua capacidade de reduzir massivamente a dependência de gás, petróleo e carvão russos em um prazo muito curto está forçando o Kremlin a alinhar sua economia com os países asiáticos. Eu diria principalmente a China, porque tem países asiáticos que se alinham mais com os Estados Unidos da América. Aqui, Moscou não tem outras opções de ação, é só essa. Tem que se alinhar com a China. E isso vai trazer a ela uma dependência cada vez mais crescente. Bem diferente é a situação da China, que se beneficia da dependência de Moscou. Por exemplo, ela compra petróleo, compra gás dos russos em condições especiais e com 50% de desconto. Quanto mais tempo durar essa dependência russa da China, melhor para Pequim.
Em 2014, a China driblou sanções ocidentais contra Moscou, que foram impostas pelos Estados Unidos da América e a Europa após a anexação ilegal da Crimeia pela Rússia. Ao mesmo tempo, a China promovia com sucesso a continuação das relações econômicas com o Ocidente. O Xi não depende da Rússia. Pequim ainda tem a opção de chegar a um acordo com Washington. Vocês vejam só. A estratégia de zero Covid na pandemia desacelerou o crescimento da China em 2022. Mostram as estatísticas oficiais do país isso. Não são, vamos dizer assim, maquiadas, pelo menos não muito. Mas com o fim dessa política, no entanto, a economia chinesa ela conseguiu se estabilizar. E é improvável que Xi Jinping esteja interessado em uma guerra comercial com os Estados Unidos, apesar de já existir, mas aprofundar mais essa guerra, que terá consequências muito graves, inclusive para a China, junto aos europeus. Pequim está tentando criar um racha na aliança transatlântica, assim como Moscou tentou fazer. Até agora, sem sucesso. Afinal, a guerra na Ucrânia ensinou aos europeus o quanto eles dependem da liderança americana. Rússia e China não é uma parceria entre iguais. Isso eu quero deixar bem frisado. Rússia e China não é uma parceria entre iguais. E o Xi Jinping é inteligente o suficiente para não humilhar publicamente os russos. Ele não dá nenhuma declaração que os deixe sentir sua fraqueza econômica, a sua dependência. Economistas avaliam que o padrão de vida na Rússia vai continuar caindo nos próximos anos. Inclusive porque centenas de milhares de especialistas qualificados deixaram a Rússia desde o ataque da Ucrânia e somente pela mobilização anunciada há meses atrás, ainda no ano passado, uns 5 meses, 6 meses atrás, na Rússia, mais de 1 milhão de jovens, é estimado 1,5 milhão de jovens universitários, profissionais qualificados deixaram a Rússia, porque não queriam ser mobilizados para a guerra. Pode ser que Putin aceite o declínio econômico de seu país, já que Xi continua perseguindo o objetivo de, talvez um dia, ultrapassar os Estados Unidos economicamente. Viram aí que só por esse motivo, que é o mais importante e o principal, já não vale a pena o Xi Jinping entrar numa guerra, como a Rússia entrou com a Ucrânia, entrou com o Ocidente, entrou com os Estados Unidos. O novo estudo do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança relembra a visita aos Estados Unidos do então novo presidente Xi em 2012. Na época, o Xi falou de um novo tipo de relação das grandes potências no século XXI. Os Estados Unidos e a China devem, segundo ele, ser potências iguais. E a Rússia não aparece nessa parte, ele não tocou a Rússia. Ele não considera a Rússia, já não considerava e não considera a Rússia como um parceiro igual. E muito mais fraca estando a Rússia agora, mais ela vai usar, mais a Rússia será refém da China, sem nenhuma sombra de dúvida. Consenso em Pequim para uma visão pública deles, política, é que o parceiro estratégico mais importante da China, que teria uma visão, por causa da visão em relação ao adversário, Estados Unidos da América, é a Rússia. Então essa é um consenso que o Xi Jinping chegou junto com a cúpula do Partido Comunista Chinês do Povo. Existe opiniões até divergentes, a minha é divergente. O parceiro mais importante é os Estados Unidos, que é o parceiro comercial mais importante, tanto a nível global como a nível regional, e o dinheiro, a maior parte do dinheiro chinês está investido nos Estados Unidos, inclusive na dívida pública americana. Então, não dá para separar as coisas, né? Então isso que eu acho difícil, um conflito, e que a Rússia vai puxar a posição chinesa no conflito para a Ucrânia. Esse conflito será só verbal, esse conflito será só a retórica da China em relação à Rússia. Mas não tem como, a China seria pulverizada, ela é muito dependente dos Estados Unidos, né? Como da Europa.
que é o segundo maior parceiro comercial e econômico da China também. Eu acredito que a China só poderia ser, e os Estados Unidos são cautelosos em qualquer declaração oficial sobre isso, mas ela só poderia ser empurrada ofensivamente para o lado da Rússia. Ofensivamente é com tropa e tal, provocar uma guerra em escala maior, se os Estados Unidos apoiassem militarmente uma declaração da independência de Taiwan. Eles apoiam a declaração de Taiwan, mas não tem assim, vamos dizer assim, esse apoio militar, não existe tropa americana lá, né? Tem na região. Então, mas de fato, não acredito que a China vai muito além dessa retórica. E talvez alguns trocados que dê para a Rússia, mas é muito pouco do que efetivamente a Rússia precisa. A Rússia já era um poder econômico entre as 20, não estava entre as 10, estava entre as 20 maiores potências econômicas do mundo. 13ª, 14ª, alguma coisa assim. E vai ficar mais difícil. Os números que eles fizeram da economia agora são maquiados, né? E ninguém acredita mais nisso, ninguém acredita mais no Putin. Perderam credibilidade internacional, o Putin não tem mais ninguém crível no mundo para falar a não ser a China. O resto está tudo contra ele. E os que não estão contra ele ou são coadjuvantes na geopolítica internacional ou são aspirantes a serem coadjuvantes. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Convido-os a inscreverem-se no canal, a darem o gostei, o like e compartilhem por suas redes sociais. Deus abençoe a humanidade, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a todos vocês. Paz e bem.